Vamos então para a lista de materiais do nosso passo a passo e eu quero estar mostrando para vocês bem de pertinho também a nossa peça, tá? A nossa bolsa, nós vamos fazer em um ponto que vai deixar ela bem estruturada, então nós não vamos precisar fazer forro. Se você desejar, fica a seu critério, tá? Para essa bolsa, nós vamos precisar de um pacote e meio do fio de malha. Eu estou utilizando o fio de malha Extra Premium da Fisher Fios. Ele tem 25 milímetros, é um fio de malha premium, então ele vai ter espessura regular, não vai ter variação na cor do fio nem emendas. A espessura do fio vai ser contínua, todo o pacote com 25 milímetros, tá bom? Além do fio de malha, nós vamos precisar de 2 botões imantados. Eu gosto de usar esses que já vem espacinho para costura, porque facilita o nosso trabalho. Vamos precisar de 2 argolinhas dessa daqui, ó, argolinhas mosquetão, pra gente estar colocando a nossa alça de mão e também a alça de corrente. Para corrente, você vai precisar aí de 1 metro, 80 centímetros mais ou menos de corrente, tá? Você vai medir aí o tamanho que você prefere. Eu vou estar utilizando a agulha de crochê no tamanho 6,5, ó, no tamanho 6,5. Vamos precisar de tesoura, alguns marcadores de pontos para a gente estar utilizando na hora da costura e agulha de tapeceiro e esses detalhes que a gente precisa para os arremates e acabamentos finais, tá bom? Vamos então para o nosso passo a passo. Vamos iniciar a nossa peça fazendo 20 correntinhas. Então, eu vou dar um giro do fio aqui no meu dedo, passo a minha agulha e laço. Essa primeira laçada aqui, vamos contar como correntinha e vamos fazer mais 19 para ter um total de 20 correntinhas. Fizemos as 20 correntinhas, vamos fazer mais uma de virada. E agora, vamos trabalhar pontos baixos, pegando sempre na parte de trás aqui da nossa correntinha. Então, aqui tem a parte da frente da correntinha que forma um Bzinho, a parte de trás temos as montanhazinhas, tá? Então, vamos trabalhar aqui nas montanhazinhas. Vamos fazer 20 pontos baixos. Estamos finalizando aqui a carreira e vamos fazer uma correntinha para virar, tá? Antes de seguir para a próxima carreira, quero mostrar para vocês, olha só, a importância de deixar aqui esses primeiros pontos, né? Principalmente essa primeira carreira aqui, com os pontos mais frouxos. Isso vai facilitar a sua próxima carreira, na hora de fazer a próxima carreira, e também vai deixar a sua peça mais retinha. Então, lá no final, quando a gente estiver finalizando a peça, a sua primeira carreira aqui não vai estar repuxada, porque os seus pontos não vão estar muito apertados, tá? Porque a tendência daqui para frente é que essa base aqui, né, ela comece a ficar um pouquinho mais esticada, porque os pontos vão ficando um sobre o outro. Então, se você deixa essa primeira carreira aqui muito apertado, quando chegar lá no final, vai estar uma parte da sua peça mais fina e outra parte mais larga. Então, deixa sempre, atente-se sempre para deixar esses pontos um pouquinho mais frouxos, um pouquinho mais largos, para a sua peça ficar retinha do início ao fim, tá? Agora, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar a nossa peça, e aqui nós vamos trabalhar pegando essa alcinha aqui de cima e essa alcinha aqui de baixo. Então, nós vamos passar a nossa agulha no meio da alcinha, ó. Aqui, toda a alcinha forma um Vzinho, certo? Vamos passar a nossa alcinha no meio deste Vzinho, a nossa agulha. E aqui embaixo, da mesma forma, toda correntinha aqui forma um Vzinho. Vamos passar a nossa agulha no meio deste Vzinho, pegando somente uma alcinha aqui. Laça o fio lá embaixo, traz ele aqui pra cima, dá uma esticadinha para sua agulha ficar reta aqui, ó, junto com a alcinha que já está na agulha, para o seu ponto ficar certinho, tá? Não ficar um ponto muito apertado nem muito frouxo. E aí, a gente fecha o ponto baixo. Nos próximos pontos, da mesma forma, pega a alcinha do ponto de cima, a alcinha do ponto de baixo e fecha um ponto baixo. Vamos seguir repetindo este ponto até chegar lá no final da carreira, tá? Sempre se atentando para pegar a alcinha dos pontos certinhos.
não repetir pontos e não pular nenhum ponto para a sua peça seguir certinha, tá? Essa primeira carreira pode fazer com mais calma, observando bem aonde passa a sua agulha para pegar a alcinha certinha. Esse tipo de ponto, ele vai deixar nossa peça mais estruturada e sem nenhum furinho. Vai ser como se fosse uma carreira sobre a outra. Tá vendo que essa segunda carreira aqui tá quase que por cima desta primeira carreira que nós fizemos? Então, todas as carreiras vão ficar assim, como se fosse uma carreira por cima da outra. Por isso, até na hora da contagem das carreiras, nós vamos contar de 2 em 2, né? Os múltiplos de 2, porque cada carreira aqui vai estar contando como 2 carreiras, olha só. Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Mas cada carreira dessa daqui vale 2 carreiras, porque a carreira anterior tá aqui atrás da peça, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? É uma carreira sobre a outra. É como se fosse 2 bases coladas uma na outra. Então, aqui, a cada 2 carreiras que nós fizermos, nós teremos uma carreira aqui na nossa peça, tá? Isso vai deixar a nossa peça sem nenhum furinho, olha só, não dá pra ver nenhum buraquinho na nossa peça e vai deixar mais estruturado. Então, vamos seguir fazendo, ó, os pontos baixos, pegando nessas 2 alcinhas até chegar lá no final da carreira. Enquanto você faz sua carreira, se você ainda não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva para você não perder nenhuma aula, porque toda semana tem aula nova para vocês, tá bom? E já comenta também aí embaixo de qual cidade ou estado você está me assistindo, para que eu possa saber aonde que esse vídeo está chegando, aonde que essa aula está chegando, tá bom? Então, vamos finalizar a carreira aqui e eu já volto com vocês. Finalizamos aqui a carreira, vamos fazer novamente uma correntinha, virar a nossa peça e começar a trabalhar da mesma forma. Passa aqui no meio da primeira alcinha e pega a alcinha aqui do ponto de baixo, laça o fio e fecha o ponto baixo. Nós vamos seguir repetindo esses pontos, né? Fazendo essa mesma sequência de pontos por 56 carreiras, ou se você for contar só a carreira visível aqui, 28 carreiras, tá? Ou então até você alcançar 32 centímetros, caso você esteja utilizando outro tipo de fio, tá? Até você alcançar 32 centímetros de base. Então, nós vamos seguir sempre repetindo o mesmo processo. Pega as 2 alcinhas e fecha um ponto baixo. É importante se atentar sempre para pegar as alcinhas do ponto certo, tá? Então, vai fazendo o seu trabalho sempre observando a alcinha aqui atrás, ó. Pegar sempre a alcinha do ponto certo. Para você não pular nenhuma alcinha e não ter um perigo de sua peça ficar torta ou de não dar certo lá na hora da montagem no final. Então, nós vamos finalizar aqui a base, vamos seguir fazendo 56 carreiras, tá? Contando somente as carreiras visíveis, teremos 28 carreiras, ou até a sua base alcançar um tamanho de 32 centímetros. Eu vou estar finalizando aqui e volto aqui para mostrar para vocês. Quando você estiver chegando aqui no final da carreira, o último ponto é essa alcinha aqui, tá? A gente não pode esquecer desse ponto, não pode pulá-lo, senão nossa peça vai diminuindo os pontos a cada carreira. Então, a gente finalizou nessa alcinha, faz uma correntinha, vira a peça, começa aqui no primeiro ponto. E aí, vamos seguir até finalizar a base. Vamos finalizar a última carreira aqui. E aí, nós vamos fazer uma carreira de acabamento em pontos baixíssimos aqui, para ficar um acabamento bonito na nossa peça.
Então, nós vamos fazer uma correntinha aqui, vira a nossa peça, e aí vamos pegar as duas alcinhas aqui, como a gente já vem trabalhando, só que em vez de fechar o ponto baixo, nós vamos fechar um ponto baixíssimo. Então, por todas as alcinhas aqui, ó, vamos fechando pontos baixíssimos até finalizar essa carreira. Ó, aqui como o meu ponto, ele é mais frouxinho, eu utilizei exatamente um pacotinho do fio de malha para fazer essa base. Eu acabou aqui bem no limite, eu vou puxar este fio. Vou pegar uma agulha de tapeceiro para facilitar aqui esse acabamento. Vou passar essa pontinha de fio aqui e vou voltar o meu fio aqui, ó, no meio, deixa eu colocar bem pertinho, deste Vzinho aqui das alcinhas do ponto da carreira de baixo. Então, eu vou passar a minha agulha de tapeceiro aqui e já sair atrás aqui nas alcinhas para estar escondendo este fio, ó. Não vou puxar muito para não repuxar a minha peça aqui, não ficar com a ponta repuxada. Vou esconder este fio atrás das alcinhas, segurar ali para quando eu puxar a pontinha do fio ali, não repuxar a minha aba, a minha base. Escondi o fio aqui, vou colocar um pinguinho de cola. Já ajeito a peça aqui, já dou uma esticada. Eu gosto de usar essa cola aqui, ó, cola para artesanato, até que bonde, eu gosto de usar A2 ou A3, tá? Um pinguinho de cola já é o suficiente. Você coloca, ó, lá embaixo do ponto, para ficar escondidinho depois este fio. Vamos pressionar aqui por alguns segundinhos, com cuidado para não colar o dedo, né? Pressiona por alguns segundinhos para esse fio ficar preso, né? Para a cola agir ali. E aí é só cortar bem rente, para que essa pontinha aqui, ó, fique lá por dentro do fio, dando um acabamento na nossa peça. Agora, a nossa base já está pronta. Eu vou dar uma esticadinha aqui, ó, nas pontas. E vou colocando essa outra parte aqui por cima para igualar. Por quê? Porque conforme a gente vai fazendo, é normal que fique algum cantinho ou outro repuxado e fique um pouquinho torto. E aí, como o nosso crochê é maleável, a gente consegue vir aqui com as mãos e ajustar essa peça. Então, se eu dobrar aqui, for analisar, ó, ele volta a ficar retinho. Do outro lado, da mesma forma. Então, agora, nossa base já está pronta. Vou medir com vocês para ver o tamanho, tá? Eu fiz a quantidade de carreiras, não fui medindo. Ó, temos 35 centímetros. Um pouquinho maior, 3 centímetros aí de diferença da outra base, mas tá tudo bem, tá? Então, pode ser que nessa base meu ponto ficou mais frouxo, ficou um pouquinho maior, e aí tem essa diferencinha, tá? Poucos centímetros, gente, não tem problema. De largura aqui, tem 19,5, quase 20 centímetros, tá? Então, essa é a medida que ficou a nossa base. Agora, nós vamos reservar essa peça aqui num cantinho e vamos começar a fazer as laterais. Vamos iniciar as nossas laterais fazendo 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. As laterais vão seguir o mesmo ponto daqui da nossa base. Então, agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Fizemos os 3 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha, pega a alcinha aqui de cima, a alcinha aqui de baixo e fecha o ponto baixo. Da mesma forma, no outro ponto, pega as duas alcinhas ali, fecha o ponto baixo. Assim, nós vamos fazer até completarmos 7 carreiras aqui das visíveis, tá? Então, contando 2 a 2, 7 carreiras, ou um total de 14 carreiras. Da forma que você preferir contar aí. Então, fez uma correntinha, virou, faz o ponto baixo.
vamos seguir aqui até finalizar, tá? E aí, nós vamos fazer duas laterais iguais, tá? Então, com 4 correntinhas, sobe 3 pontos baixos e começa a fazer os pontos baixos pegando aqui as duas alcinhas. Vamos fazer duas, eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizando aqui a primeira lateral, só pra gente entender a contagem, como que funciona. Nós vamos contar sempre essas alcinhas aqui, ó, que tá abraçando a parte de trás do ponto. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas aqui, então 7 carreiras. Logo, quando a gente vira a peça, do outro lado tem a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, nós já temos as 7 carreiras que nós precisamos. Vamos fazer uma correntinha e finalizar com pontos baixíssimos, da mesma forma que fizemos lá na nossa base. Então, finalizou aqui com pontos baixíssimos, ó. Nós vamos esticar esse fio, deixando um tamanho considerável aqui, pra gente fazer a costura na peça. Então, ó, corta aqui o fio. Agora, para deixar um acabamento bonito aqui, não ficar parecendo que os nossos pontos acabaram aqui no meio da peça, a gente vai passar esse fio na agulha de tapeceiro. Vem aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui no ponto, passa a nossa agulha ali de trás para frente, puxa todo o fio, volta aqui, ó, no meio desse ponto, onde esse ponto está saindo, e sai aqui embaixo, ó, embaixo da alcinha aqui deste ponto. Puxa. Nós temos aqui simulado uma correntinha da mesma forma que tem logo aqui em cima. Vamos passar por baixo dessa alcinha aqui e por baixo da alcinha que está embaixo dela. Então, pegando aqui, ó, essas duas alcinhas, essa daqui da ponta e essa daqui do meio. Puxa aqui esse fio para ele ficar aqui, saindo aqui na ponta da nossa peça. Para na hora de costurar ali na base, o fio já tá no lugar certinho. Agora, é só a gente esconder essa alcinha aqui. Passando por baixo, aqui das alcinhas dos pontos. Ó, não puxa muito, se puxar muito, ficar repuxada ali sua peça, dá só uma esticadinha assim, pra voltar no tamanho certo. E aí, é só colocar um pinguinho de cola. Só um pinguinho já é suficiente. Pressiona por alguns segundos. E aí, corta bem rente. Cortou, vamos reservar essa parte aqui e fazer a outra lateral. Vou finalizar aqui e volto com vocês pra gente fazer a costura da lateral aqui na nossa peça. Finalizamos aqui as duas laterais, agora nós vamos pegar a nossa base, tá? Essa parte aqui, que é onde nós fizemos as correntinhas, ela vai ficar por dentro da bolsa, tá? E essa parte aqui, onde a gente finalizou com os pontos baixíssimos, vai ser a nossa aba. Então, aqui, ó, os pontos baixíssimos aqui vão ficar para fora e essa outra parte vai ficar por dentro. Então, aqui nós vamos iniciar, agora nós vamos precisar dos marcadores de pontos. Então, já separei alguns marcadores de pontos. Agora é hora de ter muita paciência, muita atenção, para a gente não marcar torto e não costurar torta aqui a nossa lateral. Primeiramente, vamos unir ponta com ponta aqui. Vamos pegar o nosso marcador aqui e passar aqui nessa alcinha que nós simulamos lá no final. E passar aqui nas duas alcinhas aqui da nossa base. Então, as duas últimas alcinhas aqui. Fechou o marcador, ó, nós temos parte reta com parte reta. Nós fizemos aqui 7 carreiras de pontos baixos, né? Vamos contar aqui 7 carreiras. Vamos contar a partir da segunda aqui, porque essa primeira, ela vai
contar aqui com a última carreira de pontos baixíssimos que nós fizemos para acabamento na nossa peça. Então, ela vai estar presa aqui nesses pontos baixíssimos. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos prender aqui, ó, pegando sempre essas duas alcinhas aqui, que é onde nós vamos passar a costura na nossa peça. Então, 7. Vou virar a peça aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passar um marcador de ponto aqui. Vou vir aqui nas duas alcinhas logo aqui. Deixa eu virar o marcador de ponto assim. E prender aqui esse marcador de ponto. Então, uma alcinha logo aqui em cima e uma alcinha logo aqui do lado. Nós temos aqui 3 pontos baixos, então, 1, 2, 3. Vira, você vai virando, trazendo a sua peça. 1, 2, 3. Vou passar o meu marcador de ponto aqui embaixo, nas duas alcinhas. E prender aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui. Essa parte aqui tem que ter muita paciência para passar o marcador no lugar certinho, para prender a peça certinha. Agora, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 novamente. E prender aqui. A alcinha. Com a alcinha. Prendeu? Aqui você tem duas opções. Já pode passar o marcador ali do outro lado também e já deixar a outra aba ali certinha, ou você pode costurar primeiro de cá e depois passar para outra parte. Eu já vou passar o marcador aqui para facilitar o trabalho. Então, vamos colocar os marcadores da mesma forma que colocamos aqui. Todos os marcadores já adicionados aqui. Aqui, ó, para você ter certeza que tá bem retinho, você pode seguir a linha aqui, ó, o ponto aqui e para prender a sua peça na parte de cá. Agora, nós vamos começar a costura. Para a costura, nós vamos precisar da agulha de tapeceiro. Cortar essa pontinha aqui do fio. E vamos precisar de muita, mas muita paciência. Aqui, essa ponta aqui do fio, nós vamos iniciar passando ela por aqui, nessas duas alcinhas onde está passando o nosso marcador. Puxou aqui, já pode retirar este marcador. Vamos voltar a nossa agulha, ó, passamos aqui nessa primeira alcinha. Vamos voltar a nossa agulha aqui na última alcinha, que é aquela alcinha que a gente simulou. E fechar aqui a primeira volta. Agora, a cada duas alcinhas, ó, pega uma alcinha aqui e outra alcinha aqui. Uma alcinha aqui e outra alcinha aqui. Nós vamos trabalhar dessa forma. Aqui, ó, pega duas alcinhas e passa a agulha costurando. Vem no próximo, duas alcinhas, aqui na lateral, duas alcinhas. Você pode puxar bem puxadinho assim, ó, para o seu fio ficar quase que escondido ali, ó.
Tá vendo? Para essa costura não ficar muito visível. Então, sempre trabalhando nesse estilo de 2 alcinhas com 2 alcinhas. E aí, nós vamos seguir costurando dessa forma até acabar aqui toda essa lateral. Finalizando aqui, nós vamos aqui na alcinha de cima e vamos passar aqui, ó, nessa última alcinha que você puxa aqui nesse Vzinho logo aqui, ó. Passa a sua agulha e aí nós vamos esconder este fio. Volta aqui no mesmo lugar que você acabou de passar para sair aqui com esse fio por dentro da peça. Agora é só passar esse fio aqui por dentro das alcinhas. Puxa, sempre passando ali por dentro. Para ficar mais firme, pega uma alcinha lá de dentro, passa a sua agulha e dá um nó, ó. Passa por mais uns 3 ou 4 pontos. E aí, vamos colar essa pontinha. Puxa bem firme para esconder esse nozinho ali por dentro, para não ficar aparecendo na sua peça. E agora, só colocar um pinguinho de cola. Pressiona. Corta bem rente. Pronto, vamos costurar da mesma forma aqui do outro lado. Costura aqui da nossa peça. Vamos ajeitar aqui as pontinhas. Então, só apertar assim com o dedo pra dentro, que essas pontinhas vão ficar mais arredondadinhas. Caso você queira, né? Caso você queira deixar com a pontinha mais quadradinha, é só deixar da forma que foi costurado. Agora, ó, já temos aqui a nossa bolsa quase pronta. Tá vendo que ficou bem certinha a costura? E aí, a gente vai deixar agora essa bolsa aqui de cantinho e vamos fazer a alça de mão da nossa bolsa, tá? Vamos começar, então, a nossa alça fazendo 20 correntinhas, mais uma de virada, então, um total de 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4... 20 correntinhas, mais uma de virada. Então, a gente vai voltar aqui fazendo pontos baixos na parte de trás da nossa correntinha. Então, finalizamos aqui as 4 carreiras. Agora, nós vamos dobrar essa peça aqui ao meio, ficando 2 carreiras de cada lado, e vamos iniciar pontos baixíssimos na nossa peça. Então, vamos voltar aqui primeiro, ó, no ponto aqui de baixo. Passa a sua agulha aqui no ponto de baixo, traz, fecha um ponto baixíssimo. Volta aqui nas 2 alcinhas e nas 2 alcinhas aqui de cima e fecha outro ponto baixíssimo. Ó, para ficar com acabamento assim, ó, fechadinho aqui em cima. Agora, vamos fazer pontos baixíssimos por toda essa base aqui da alça, até chegar lá na outra ponta. Aqui no final, a gente fez o último ponto ali. Agora, faz um ponto baixíssimo aqui. E o ponto baixíssimo passando aqui embaixo, da mesma forma que fizemos lá do outro lado. Puxa tudo. Vamos cortar. Passa aqui por baixo. E aqui está a nossa alça. Agora, vamos esconder esses fios aqui. Primeiro, nós vamos passar aqui por dentro, esse primeiro,
passa por dentro da peça mesmo. E aí, vamos levar esse segundo aqui. Passa por baixo, sai ali no mesmo lugar que o outro. Vamos dar um nó aqui, para que não tenha perigo dessa alça desmanchar. Dá um nó bem firme, e aí com a agulha de crochê, a gente vai passar por dentro aqui da alça e puxar esse fio para esconder. Vamos puxar esse fio até lá na outra ponta. Vamos aqui na ponta, só cortar. E aí, vamos dar uma esticada aqui nessa alça, para o fio voltar lá para dentro. Aí, é só colocar a nossa argola, passando aqui, ó. De um lado, e aí passa do outro. E aí, é só aplicar essa alça aqui na sua bolsa. Antes de colocar a alça, nós vamos já costurar os botões, tá? Vamos precisar aqui de 2 botões imantados de costura. A parte mais fininha do botão, essa daqui, fica em cima, e essa parte mais grossinha fica aqui embaixo. Então, nós vamos começar costurando as duas partes ali de cima. Para a costura, eu vou utilizar a linha invisível. Eu vou estar utilizando aqui essa linha invisível, ó. Você encontra em papelarias, armarinhos. Aqui, nós vamos medir, ó, você vai posicionar aí o seu botão onde você acha que fica legal. Eu gosto sempre de dar espaço aqui de um ponto, tá vendo, ó? De cada lateral. E aí, para costurar é bem simples. Vou passar a minha agulha aqui, ó, no fio, passa ali por dentro do espacinho do botão e costuro. Passo umas 3 ou 4 vezes dentro de cada abinha aqui do botão, e aí passo para o próximo espaço. E assim nós vamos fazer nas 4 partes, né? E aí, para finalizar aqui, a gente passa a agulha aqui por dentro dos pontos. E aí sai um cantinho ali para dar um nozinho, tá? Então, passa aqui, ó. Gira esse fio na sua agulha. 1, 2, 3, 4 vezes e puxa. E aí, ele já vai se formar um nozinho. Passa ali e corta. Aí, agora, para costurar a parte ali de baixo para ficar retinha, a gente pode colocar o botão aqui, ó, preso na parte de cima. Pega alguma caneta, algum marcador que você tenha, que não vá sujar a sua peça. E vamos pintar o meio aqui do botão, essa bolinha aqui do meio, ó, do botão. Então, só pinta, dá uma pincelada ali, para você ter referência aqui na parte de baixo. Acerta a sua aba conforme você for fechar, acerta direitinho ali, como é que ela vai ficar. E aí, é só pressionar nesse botão. Pressionou, vai deixar uma marquinha bem sutil aqui na sua peça. Agora, é só vir com esse botão aqui em cima dessa marquinha
e costurar da mesma forma que nós fizemos ali na parte de cima. Não tem nenhum segredo, costura do mesmo jeitinho, tá? Olha só, então costurar da parte de cima e a parte de baixo, é só costurar da mesma forma que do outro lado. Eu vou finalizar e já volto com vocês. Finalizamos aqui, então, a costura dos botões e a nossa peça ficou assim. Então, ó, fecha aqui, um botão de cada lado. Agora, nós vamos aplicar a alça aqui. Então, para aplicar é bem simples. Basta abrir o seu mosquetão aqui. A gente vem aqui no meio dessa aba e passa por uns 2 pontos. Dois pontos. E aí, aqui do outro lado, da mesma forma. Pega aqui retinho, no mesmo nível. Passa aqui por 2 pontos. Agora, é só ajeitar aqui, olha só como que fica linda essa alça de mão. Dá um detalhe, uma sofisticação para nossa peça. E aí, se você preferir, pode aplicar junto também a corrente. É só pegar a sua corrente, aplicar aqui a sua alça. Você comprar aquela alça que já vem o mosquetão, você só aplica esse mosquetão na sua alça de mão que você fez. Vai até facilitar o seu trabalho, tá? E aí, está pronta a nossa peça, tá? Já com a alça de mão, aqui a alça de corrente. Olha só o resultado, como ficou a costura com acabamento bem feitinho, não fica aparente. Aqui a costura, a nossa aba retinha com os botões aplicados, tá? Então, essa é a nossa peça, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrita no canal, já clica aqui embaixo e se inscreve. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like aí, porque isso ajuda muito o canal. O vídeo é entregue para mais pessoas, tá bom? E também deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou dessa peça. Quando você fizer, vai lá no Instagram, me marca, @soularicristina, que eu vou estar repostando todas vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.